O valor do imóvel do Minha Casa Minha Vida sobe para R$ 350 mil. O aumento da ajuda por parte do governo. O Conselho Curador do FGTS ampliou hoje o valor máximo do Minha Casa Minha Vida para R$ 350 mil. Antes esse valor era tinha como teto R$ 264 mil, ou seja, um aumento de quase R$ 100 mil para a compra da casa própria. O Conselho é a instância responsável por determinar como os recursos do fundo são aplicados. E essa nova versão do programa, que foi relançado em fevereiro, aumentou o limite de renda para as famílias poderem acessar o financiamento habitacional. A faixa 1 é voltada para famílias com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, o que dá 2.640. E ainda a faixa 2 atende famílias com renda até R$ 4.400 e a faixa 3 para famílias que ganham até R$ 8.000. O teto do valor do imóvel de R$ 350 mil vale para a faixa 3 das famílias. Essa medida, segundo alguns integrantes do governo Lula, visa ajustar o programa para um perfil das famílias que passaram a entrar nessa nova versão do Minha Casa Minha Vida, além da necessidade também de acomodar um aumento dos custos de construção civil. É muito interessante, né, Sakamoto, porque muitos dos nossos problemas têm a ver com a questão da moradia no nosso país, né, inclusive de desastres que acontecem no nosso país, de tragédias, pela falta de moradia. O investimento do governo e o patrocínio do governo, não patrocínio, mas a ajuda do governo para a compra da casa própria é algo muito importante de ser discutido. Como é que você vê esse aumento do valor desse teto? É uma boa medida, é importante esse teto, é um teto que satisfaz as necessidades desse programa, não? Eu conversei com o pessoal do MTST sobre essa mudança, né? E eles veem com bons olhos, eles acham que caminhou pelo bom caminho. É claro que eles acham que dá para melhorar ainda mais, dá para aumentar ainda mais, inclusive questões ligadas ao subsídio, mas eles falam que isso é um retorno ao que era o programa antes, né? Porque durante o governo Jair Bolsonaro houve muitas críticas dos movimentos pela moradia, porque o programa basicamente o programa Minha Casa Minha Vida sempre foi um programa de subsídio, principalmente para atingir o que a gente chama de faixa 1, que é o pessoal mais pobre, que não tem grana, que não tem FGTS, que não tem dinheiro guardado, que tem dificuldade para dar entrada, que não tem como garantir, ter uma garantia de que vai continuar pagando as mensalidades. Então, durante o governo Bolsonaro, esse grupo da faixa 1 foi deixado meio de lado em detrimento aos outros grupos. E aí o Minha Casa Minha Vida, grosso modo, passou a ser visto como um programa de financiamento de habitação. Né? E aí o que aconteceu? O Lula traz de volta, né, dando força para esse grupo mais pobre que não tem dinheiro, que não tem como dar uma garantia de pagamento, que precisa de um subsídio por parte do Estado para dar uma entrada e poder começar a pagar as parcelas, porque a gente sabe que o mais difícil é sempre a entrada. E aí essa mudança aqui, ela atua nisso, ela, além de aumentar o valor do imóvel para trazer, considerando que as famílias que vão ser beneficiadas por conta, inclusive, dos aumentos no Bolsa Família e tudo isso mais, aumentar esse grupo, mas o interessante é exatamente isso, essa parte do aumento do subsídio para a entrada, que está rolando, né? O subsídio ele foi reajustado de 47.500 para 55.000, né? Que tem a ver com esse valor dado de entrada, mas também com os juros, né? Os juros na famílias da faixa 1 caíram 0,25% ao ano. Você pode pensar que isso é pouco, não é pouco, isso é dinheiro que vai deixar de sair do bolso do pessoal. Então, a faixa 1 caiu 0,25% o juro. Ou seja, essas mudanças, elas beneficiam a faixa mais pobre da população que precisa de uma ajuda do governo para poder comprar seu imóvel. Muita gente, inclusive, Fabiola, só para terminar, acha que Minha Casa Minha Vida é um programa para dar casas populares. Antes fosse, porque tem muita gente que precisa da doação da É. casa inteira. Não, pelo contrário, o Minha Casa Minha Vida é um programa que para ajudar as pessoas que querem pagar pela casa, mas exatamente por conta de não ter estrutura, de não ter patrimônio, não ter garantias, não consegue tipo o apoio do sistema financeiro tradicional. Financiar né, financiar os juros mais, porque você vai comprar pelos juros normais de um banco é uma coisa absurda, é impossível, fica impraticável, né? É impossível, É, na mais verdade, você comprar. complicado, né?
novos fora entrada, que, vamos ser sinceros, a entrada que é sempre mais difícil, né? A pessoa dá 20% de entrada, tudo lá. É sempre complicado, as pessoas não conseguem. Muitas vezes, a classe média que está me ouvindo sabe bem o que é isso, vai comprar um imóvel, muitas vezes as pessoas têm que fazer o financiamento do imóvel e o financiamento da entrada. Né? Porque ninguém tem 20, 30% para dar no início, né? Então, isso é fundamental, é um subsídio que se dá a fim de garantir que a pessoa depois possa por conta própria. E acredite, Fabiola, o índice de pessoas que continuam pagando é grande. Essa coisa, não, o pobre dá calote. Dá não, quem dá calote é rico.